E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês de um filme que chegou recentemente na Netflix. E a Netflix agora ela tá com um novo recurso que quando você entra lá na plataforma, ela te mostra ali um top 10, né, filmes mais assistidos, no caso da gente aqui no Brasil. E eu tenho descobrido coisas bacanas, né, com esse top 10, assim. E dessa vez eu descobri Sérgio, que é um filme americano, mas com Wagner Moura ali no papel principal. Mas antes de começar a falar sobre o filme, eu queria fazer um pequeno disclaimer aqui sobre o Wagner Moura, que é um ator que ele tem uma posição política muito clara, né? Tem gente que gosta ou desgosta do Wagner Moura por causa disso. Eu não vou entrar nos méritos aqui, mas esse vídeo é para falar do filme, tá? Então, se você gosta ou não gosta do Wagner Moura, eu respeito a sua opinião, mas a gente não vai tratar de política aqui. Aqui a gente vai tratar sobre o filme da Netflix, beleza? Bom, como eu falei, o filme é uma produção norte-americana, mas que conta a história de Sérgio Vieira de Mello, que aqui é interpretado pelo Wagner Moura e que foi um filósofo e diplomata brasileiro. Funcionário da Organização das Nações Unidas durante 34 anos e se tornou alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Sérgio participou em diversas missões pela ONU, mas o filme foca ali na sua atuação nos conflitos do Camboja entre 1991 e 1996, e no seu papel durante o governo de transição no Timor-Leste entre 1999 e 2002, até ali finalmente ao seu trágico acidente ao atentado da ONU em 2003 no Iraque. Fazendo aquela divisão aqui nos nossos reviews, pontos positivos e negativos, começando sempre pelos positivos. Quem se lembrava, né, do Sérgio Vieira de Mello? Eu acho muito legal a Netflix ter investido em um filme, dado espaço para um filme que fala de uma personalidade tão importante, tão renomada, que foi o Sérgio Vieira de Mello, esse diplomata que infelizmente, tragicamente, morreu lá no Iraque em 2003. Para quem é mais engajado ali em política, vai se lembrar da coisa lá do início daquela discussão, antes da Primavera Árabe ainda, né, que está um pouco mais recente na nossa memória, mas daqueles conflitos lá onde o Bush fez toda aquela campanha de incursão de guerra no Iraque, sob acusações de que o Saddam Hussein estaria escondendo armas químicas, estava produzindo armas químicas ali para usar em certos conflitos, e o Bush mandou as tropas americanas para o Iraque em busca dessas armas. Depois, mais tarde, ficou meio que comprovado que não tinha nada disso e que os interesses norte-americanos eram tanto políticos quanto na questão ali do comércio de petróleo. Também não dá para passar pano aqui para o Saddam Hussein, né? Porque, pelo amor de Deus, era o Saddam Hussein, a gente não vai defender, mas a verdade é que o conflito foi muito além disso. A população iraquiana sofreu muito tempo ali com essas incursões militares, diversos jovens norte-americanos também perderam as suas vidas ali nesse conflito que atendeu muito mais interesses políticos, mas é bem legal a gente ver um filme desse tamanho, dessa proporção, focado em uma personalidade brasileira que teve tanto destaque aí no cenário internacional. E esse é o tipo de filme que acaba despertando na gente também uma vontade de conhecer um pouco mais sobre a carreira desse diplomata, né? E a gente pode destacar aqui alguns feitos dele, como em 1971, durante a independência de Bangladesh, ou no Sudão e em Chipre, após a invasão turca de 1974. Por 3 anos ele foi responsável pelas operações em Moçambique durante a Guerra Civil, que se seguiu ali pela independência do país, em 1975, e depois no Peru. Em 1981 ele foi nomeado conselheiro político sênior das forças da ONU no Líbano. Entre 1991 e 1996, ele foi o enviado especial do Alto Comissário ao Camboja, tendo sido o primeiro representante da ONU a manter conversações com o Khmer Vermelho. E aí também é legal a gente ver um ator como Wagner Moura, que, como eu falei lá no início, né, dei aquele aviso lá no início do nosso vídeo, que é um cara que ele às vezes é muito polêmico ali nas falas dele, mas é um cara que ele é renomado, né? Acho que todo brasileiro adulto conhece o Wagner Moura, seja pelos trabalhos dele em filmes nacionais, nas novelas,
Tropa de Elite, né, mundialmente conhecido aí como Capitão Nascimento. Então todo mundo conhece o Wagner Moura, ele é um cara bem engajado nessas questões políticas, e você gostando dele ou não, é um ator brasileiro que está ganhando destaque lá fora. Eu lembro de ter visto também aquele filme Elysium com ele, o Matt Damon, né? Ele está fazendo um papel bem legal ali, bem de destaque no filme. Ele fez outras coisas também e agora está representando ali o Sérgio Vieira de Mello. Eu vi ótimas repercussões de crítica lá fora, né? De críticas em outros canais gringos que falam sobre cinema, elogiando o filme. Então, indiferente, né, da posição política, ou se você gosta do Wagner Moura ou não, sabe, traz um retorno pra gente, né? Dá um destaque ali pro profissional de cinema brasileiro, você tendo esses nomes lá fora. E falando agora um pouquinho dos pontos negativos, o filme segue aquele estilo de narrativa de flashback e flash forward, né? Então ele retrocede na história, depois ele avança 2 ou 3 períodos, aí volta mais um, aí volta outro, aí avança mais um. Eu sei que tem uma intenção no filme isso. O filme ele tenta assim mostrar como que o Sérgio ele tá visualizando vários fatos da vida dele durante um momento que ele tá passando ali. Eu não vou dar spoiler sobre o filme, mas quem assistir vai entender. Ele tá passando por um momento crítico e aí é como se vários flashbacks da vida dele estivesse passando, né, rapidamente ali. Eu entendi, sabe, a intenção é essa, mas narrativamente pro espectador, se isso não for bem feito, fica confuso, sabe? Às vezes você não tá muito assim entendendo em que ponto espaço-temporal a história tá se passando, né? Você tem que ficar realmente muito atento assim para não se perder. E outro ponto que não é necessariamente negativo, né? Mas o filme ele foca muito também na parte do romance do Sérgio com a Carolina Larriera, que no filme é interpretada ali pela lindíssima da Ana de Armas. E a química entre eles funciona, sabe? A química entre a Ana e o Wagner Moura é bacana, os diálogos, sabe, são legais e tal. Como ele é um filme curto, né, para contar assim, um pequeno pedaço da história de um cara que teve uma carreira incrível, às vezes você fica querendo saber mais, né, do que está acontecendo ali, como ele conseguiu negociar ali a paz no Timor-Leste, de como foi o encontro dele com os líderes lá do Khmer Vermelho. Você quer saber um pouco mais ali do que está em torno da vida daquele cara. E a parte do romance, por mais legal que ela seja para humanizar, para mostrar ali que ele é um cara também que tem desejos como qualquer um, enfim, eu acho que isso segura um pouco, sabe? Isso trava um pouco a história, porque ou você foca na parte profissional dele, ou você foca ali um pouco mais na parte pessoal da biografia do Sérgio Vieira de Mello. Se fosse uma série, se fosse uma minissérie, talvez aí em 4 episódios, eu acho que não teria problema nenhum. Mas para um filme, eu acho assim, se você se divide muito na narrativa, você acaba não contando nem uma coisa nem outra de uma maneira suficientemente bem, né, do que seria se você focasse ali realmente uma só. Mas no saldo final é um filme realmente bacana, eu recomendo que vocês assistam. Eu vi algumas críticas dizendo que o filme é muito água com açúcar, talvez por esse foco no romance que eu falei, né? Mas dizendo que o filme ele é um pequeno retrato da grande carreira do Sérgio Vieira de Mello. E eu concordo, né? Ele é só um pequeno retrato ali de um espaço de tempo da vida do cara. Mas, gente, é só um filme, um filme, né? O que eu tô querendo dizer é que não tô desmerecendo por ser um filme, mas é apenas um filme. Então você tem que focar em alguma coisa para poder mostrar. O que eu recomendo é que, se você teve o seu interesse despertado por conhecer mais da vida do Sérgio Vieira de Mello, procure. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para documentários da vida dele como diplomata, da carreira dele, que estão aqui no YouTube mesmo. Então vocês podem ir lá assistir, sabe? Eu acho legal isso. Quando você tem um filme que ele retrata um personagem real, né? E aí a partir do filme você se interessa e aí você vai correr atrás de fontes mais documentadas, né? Não é um filme romance, né? Uma ficção
que vai fazer você aprender mais. Então eu acho que o filme ele tem esse papel de te inspirar, e aí se você quiser depois corre ali atrás de outro material. Mas é isso, gente. Deixe nos comentários aí se vocês já assistiram ao filme. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, dá o seu like ou o seu dislike e se inscrevam aqui no canal para dar aquela força pra gente aí e nos incentivar a produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!